Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Dio, sou advogada e ativista contra o tráfico humano. Toda terça e sexta eu venho aqui trazer casos solucionados, casos sem solução e também casos de desaparecimento misterioso. Vamos ao caso de hoje. Essa história aconteceu em 14 de setembro de 2015 na Califórnia. Molly McPhee conheceu Adam Bushman, quando ela se candidatou a um emprego numa empresa do Adam como gerente. Quando eles se conheceram, o Adam já estava divorciado, estava criando seu filho Nolan, de um casamento anterior. Molly era considerada por todos uma pessoa sociável, alegre, e a Molly imediatamente se sentiu atraída pela atenção que o dono da empresa estava dando para ela. E ela também estava gostando disso. E o interesse era mútuo. A Molly se apaixonou, eles começaram um namoro que se transformou em um relacionamento sério. O Adam e a Molly sonhavam com uma família real e amorosa e foram morar juntos. O enteado dela foi morar com ela também. Molly engravidou, então um menino nasceu e recebeu o nome de Gavin. Todos que conheciam a família Bushman alegavam que a família de quatro era bem unida. O Adam era dono de uma empresa de construção, ganhava o suficiente para garantir uma vida confortável à família. O Adam comprou no condado de Eldorado, na Califórnia, uma pequena cabana de 19 acres em Greenwood, uma cabana rústica, sem eletricidade, sem água, esgoto, mas como o Adam trabalhava na construção, ele remodelou toda a casa. A cabana não era a residência principal do casal, mas o local onde eles passavam férias, onde as pessoas iam lá, às vezes, visitar, passar um fim de semana e tal. No dia 13 de setembro de 2015, às 10 horas, os bombeiros responderam a um incêndio florestal em Greenwood. Na chegada, eles descobriram que o incêndio havia destruído 10 acres da propriedade. Uma cabana localizada na propriedade ainda estava em chamas, mas acabou depois queimando até o chão. O pessoal do corpo de bombeiro observou restos carbonizados nas cinzas. Como o médico legista quando ele chegou na cena, ele se deparou com algo terrível. Ele sentiu o cheiro, o odor de carne queimada, pele queimada, e mais tarde descobriu um crânio humano e um peito queimado que parecia que algo havia acontecido naquele local propositalmente. Um caminhão Dodge e um trailer foram encontrados na propriedade e foi possível verificar as placas e descobrir a quem esse carro pertencia. A polícia checou o local e sabia que a família eram 4 pessoas, mas apenas 3 corpos foram encontrados. E eles foram encarregados de verificar quem da família não estava no local e queriam saber se essa pessoa estava bem. Eles foram até a casa dos Buchman e viram na garagem da família uma caminhonete Ford branca. Quando eles bateram na porta, o filho de 16 anos do Adam, Nolan, naquela época, filho dela, né, mas é enteado dele, o Nolan abriu a porta. Ele tinha, na época, como eu falei, 16 anos de idade. Ele cumprimentou os policiais, perguntou o que eles queriam. Eles perguntaram onde estavam seus pais. O Nolan disse que seu pai tinha ido passar o final de semana em sua propriedade rural a 160 milhas de distância com a madrasta dele, a Molly. E com seu irmão de 8 anos, o Gavin, disse que eles deveriam voltar à noite. E ele ficou em casa porque seu pai o deixou para cuidar da casa. Mas os detetives voltaram na casa do Nolan no dia seguinte, dia 14 de setembro, e eles queriam conversar com o Nolan mais detalhadamente para tentar descobrir se ele sabia alguma coisa do incêndio, mas ao chegarem na casa do Adam, os detetives foram recebidos pelos pais do Adam, Howard e Susan Buchman. Eles disseram que seu filho era o dono da cabana incendiada. Falou que ele fez reparos na cabana e ele ia para lá com muita frequência. Os pais estavam muito preocupados, pois não tinham conseguido entrar em contato com o filho e com a nora, por isso que foram até a casa dele. Os policiais souberam que a cabana tinha geradores de energia. Não havia eletricidade naquela região, porém havia cilindros de gás dentro. Mas novas descobertas nos corpos mudaram a direção do curso do caso. A polícia encontrou um pedaço de crânio com um buraco de bala na cabeça. Naquele momento, eles perceberam que não foi um acidente, não foi apenas um incêndio, alguém tirou a vida do Adam, da esposa dele e do filho de 8 anos do Gavin. Para destruir os vestígios do ocorrido, restava descobrir em que circunstâncias isso ocorreu, se foi um roubo que deu errado ou se a família tirou a própria vida. Amigos e familiares disseram que jamais o Adam ou a Molly fariam isso. Mas então por quê?
isso aconteceu? Quem poderia estar relacionado com isso? O Adam era presidente e diretor de operações de uma empresa. Talvez a polícia pensou que alguém tenha guardado um rancor contra ele devido a uma relação de trabalho. Inicialmente, os investigadores se concentraram especificamente nessa teoria. Eles também examinaram a vida da Molly para determinar se ela tinha algum inimigo capaz de cometer algo assim, uma vez que essas linhas de investigação oficiais estabelecidas acabaram mudando a atenção do caso. Eles começaram a achar que talvez não era alguém tão longe da família. Mas, mesmo assim, eles resolveram pesquisar a respeito de um vizinho. Um vizinho que naquela época ele era envolvido no cultivo de substâncias ilícitas e todos sabiam disso. Mas o problema era que ninguém tinha ideia de qual vizinho eles estavam falando. Os investigadores examinaram a vizinhança, entrevistaram todas as propriedades, as casas, e eles encontraram um homem que confirmou a história de uma briga com o Adam sobre o cultivo da tal erva verde. De acordo com esse homem, o Adam cultivava a tal da erva verde também na casa dele. E eles acabaram tendo um conflito, uma discussão ali. O vizinho tinha um álibi. No dia 18 de setembro, a polícia visitou a empresa do Adam, entrevistou os funcionários e a empresa estava num estado lamentável, ameaçada de falência. Eles pensaram, pode ser isso. O vizinho não foi, ele tem um álibi, ele não estava aqui. Acontece que o Nolan contou tudo isso à polícia também e disse que o valor das dívidas do pai dele ultrapassava $30 mil, que seria, não sei, R$50 mil. Por causa disso, ele disse que alguns funcionários foram demitidos. E descobriu-se também que alguns dos ex-funcionários estavam extremamente insatisfeitos com a redução do pessoal no trabalho. A polícia falou, será que algum deles tem alguma coisa a ver com isso? Poderiam estar envolvidos no ocorrido com a família? Os investigadores tiveram uma sorte grande, pois no final da semana a escola secundária local organizou um dia de limpeza comunitária. E os alunos estavam limpando os escombros de um parque empresarial que ficava apenas alguns quilômetros da casa do Adam. E foi lá, no dia 19 de setembro, que uma pequena bolsa com uma carteira e cartões de identificação pertencentes a Molly McPhee e Adam Buchman foi encontrada debaixo de um dos arbustos. E também um rifle calibre 22 estava nas proximidades. Os detetives foram imediatamente ao local da descoberta. O gabinete do xerife do condado fez uma nova suposição de que o perpetrador havia eliminado a família Buchman com o rifle encontrado. Para cobrir seus rastros, havia retirado os documentos do casal da cena. A descoberta foi importante porque significava de que alguém tinha viajado até Greenwood para tirar a vida da família Buchman e depois voltou para desfazer-se da bolsa e da arma e do crime. As evidências encontradas reforçaram a teoria de que a família foi eliminada por um funcionário descontente. Os detetives tentaram saber como era a vida do casal. Poderia o Adam ter tirado a vida dele, da esposa e do filho? Os investigadores descobriram que, com o tempo, o relacionamento da Molly e o Adam começou a se deteriorar, que no momento do ocorrido eles dormiam até separados já há algum tempo. Um diário da Molly foi encontrado, ela descrevia que o Adam era abusivo contra ela e contra os filhos. As testemunhas entrevistadas descreveram o tratamento rude e abusivo feito pelo Adam contra sua família. A mãe da Molly, a Suzy, admitiu aos investigadores que houve momentos que ela teve medo de que o casal perdesse a vida devido às discussões que eles tinham. Mas a Molly não rompeu o relacionamento com o Adam, mas ela periodicamente pegava o filho dela mais novo e ia para a casa dos pais e voltava para a casa dela somente alguns dias depois, até a próxima briga acontecer e o ciclo se repetia. Descobriu-se também que o casal gostava de caçar na região onde ficava a casa deles, lá de campo, a cabana, e estavam sempre todos armados. Os investigadores presumiram que durante uma briga, um dos cônjuges pegou uma arma e atirou, e ao perceber que havia tirado a vida do outro, acabou se sentindo, foi pego, e acabou tirando a própria vida e tal. Eles começaram a ir por essa linha, né? Mas teve algo que chamou a atenção. Os investigadores especularam
que para um ter tirado a vida do outro, precisava então ter uma arma. Só que a arma não estava lá. Então como é que um pode ter tirado a vida do outro e depois tirou a própria vida? E se a arma não estava lá? Não tinha como. A arma sumiu, evaporou. Alguém tem que ter tirado a arma de lá. Quem? Quem praticou o tal ato. A equipe forense removeu toda a cinza da cabana, mas não produziu o resultado esperado. Nenhuma arma foi encontrada na casa, mas depois acabou sendo encontrada lá naquele local. E pelo ângulo dos ferimentos, ficou provado que um não poderia ter atirado no outro. Então, essa teoria foi para o buraco. A investigação teve que recomeçar do zero. O Nolan, o menino, disse à polícia que seu pai foi para a cabana usando um velho caminhão Dodge. De acordo com ele, seu pai decidiu usar o veículo da empresa ao invés do seu Ford pessoal, que estava estacionado na garagem, porque ele havia carregado o caminhão e o trailer com pedras que ele iria decorar a área próxima à cabana. Mas foi esse caminhão de que a polícia encontrou perto da estrutura queimada, quando perguntou por que o Nolan não saiu de casa e foi com os pais para a cabana, que ele disse que ele tinha sido incumbido de cuidar da casa e do jardim durante a ausência do pai e da madrasta. O Nolan também disse que tinha um vizinho cultivando a tal da erva verde, que era proibida, e que seu pai e ele tiveram discussões, aquela coisa arada toda, ele continuava alegando. Mas o Nolan disse que por o pai dele estar sempre com problemas financeiros, tal, tem que ter sido algum deles. Só que os detetives começaram a falar, tem alguma coisa que não está batendo na história desse menino. Os detetives pegaram a arma, a bolsa, os documentos, enviaram para um exame pericial e solicitaram um mandado para inspecionar os registros e as instalações da empresa. Os investigadores tiveram sorte. Pela segunda vez, durante a busca, eles tiveram acesso a uma câmera de vigilância instalada nas dependências da empresa. E a lente da câmera não estava direcionada para o território da empresa, mas para o centro do estacionamento. Após essa descoberta, o caso estava a poucos dias de ser resolvido, pois já se sabia que a família havia saído da cidade. Então, os investigadores revisaram as imagens da sexta-feira e ficaram surpresos ao descobrir de que o Adam havia anexado um trailer cheio de pedras a um Ford F-150 e não a um caminhão Dodge, como o Nolan falou. Os detetives perceberam que o Nolan havia manipulado deliberadamente a investigação, pois se o Ford tivesse rebocado o trailer para a cabana, então alguém deve ter dirigido de volta para o estacionamento e colocado na garagem da família. E quem teria feito isso? Algum fantasma? Os investigadores entrevistaram novamente o Nolan. Tentaram obter o máximo de detalhes possíveis e o Nolan novamente contou como foi o final de semana dele, onde ele esteve. Ele já passou o domingo com a namorada dele, que foi à missa matinal com a família da namorada. Depois eles encontraram alguns amigos, eles tinham assistido um filme com a namorada. E os investigadores perguntaram a ele que filme ele tinha ido ver. Ele não se lembrava do nome do filme, e isso foi suspeito. Como ele não se lembrava do nome do filme? Não havia se passado muitos dias ainda. A polícia então achou que o Nolan era o autor do ocorrido. Mas por que ele teria eliminado a família dele? A polícia notou uma terra avermelhada grudada nas rodas do caminhão, semelhante à terra do local onde o Ford tinha sido usado. Infelizmente, o incêndio destruiu as marcas das rodas perto da casa de campo, da cabana lá, mas o acúmulo da sujeira indicava que o carro provavelmente esteve em Greenwood recentemente. Então, alguém trouxe aquele carro de volta para casas dos Bookman. Tudo levava a crer. Eles checaram se algum pagamento foi feito com o cartão do banco do Adam e descobriu que o Adam havia usado seu cartão de crédito na sexta-feira, no dia 11 de setembro, na rede de fast food Taco Bell, usando ele quando ele estava indo para a cabana, o caminho, né? O Nolan, por outro lado, ele alegou que ele tinha ficado em casa, que ele não foi com os pais, mas estranhamente ele tinha o cartão de crédito em posse dele. Mas peraí, foi provado que o pai parou no local para comprar comida com o cartão. E como é que o cartão estava com ele, com o menino, em casa?
Então, eles já sabiam que esse menino era ele. Mas os detetives foram para o restaurante e pediram para ver as câmeras de segurança e viram exatamente o que esperavam: o Ford branco, em vez de um caminhão. Quando os detetives revistaram o Ford, encontraram um recibo do Taco Bell, é uma rede de fast food de comida mexicana, datado de 11 de setembro, que não incluíam 3 bebidas, mas 4 bebidas no local. Ou seja, e também 4 copos de bebida estavam no carro. Alguma dúvida que o menino estava dentro do carro quando ele foi lá para a cabana com os pais? A próxima transação com cartão de crédito ocorreu no sábado, dia 12 de setembro, num bar chamado Valencia Club, a cerca de 30 minutos da cabana. Os pais do Adam já haviam contado aos detetives sobre esse bar. Eles disseram que seu filho e sua nora gostavam de passar lá, ficar tomando alguma coisa. As câmeras de segurança do bar registraram o horário em que o casal saiu do bar e as câmeras de trânsito na rodovia ajudaram a rastrear a rota do casal, um Ford F-150 que se dirigia por volta das 2h30 da manhã no dia do incêndio, em direção à cabana. Às 3h30 o carro estava sendo estacionado na direção oposta. No primeiro momento, a câmera capturou o Adam e a Molly no veículo, e no segundo, apenas o Nolan. Isso mesmo, o menino estava lá. 13 de setembro, o cartão de crédito do Adam foi usado para pagar em 3 locais, contas no Starbucks, no McDonald's e no posto de gasolina. O banco confirmou aos investigadores que o Bookman tinha apenas um cartão de crédito. Então, quem que tinha comprado todas aquelas coisas quando o pai já estava sem vida? O menino, o cartão estava com ele. Os resultados forenses chegaram. As impressões digitais do Nolan foram encontradas na arma. E ele foi preso bem no meio de uma aula dele no ensino médio. Nolan alegou que era inocente das acusações contra ele. Ele tentou distorcer a história, alegou que foi seu pai que tirou a vida da toda a família. Ele afirmou que a cama dele e de seu irmão estavam próximas uma da outra, e eles foram acordados por um barulho, e eles despertaram e ele viu alguém entrar no quarto e atirar no irmão dele. O atirador então apontou o rifle para ele e ele se defendeu. Ele acidentalmente atirou no seu pai quando estava tentando tirar a arma dele. O Nolan insistiu que foi em legítima defesa, atribuindo o incêndio e a subsequente mentira por um estado de pânico. E por isso que ele pegou a gasolina e colocou fogo na casa para fazer parecer que tudo tinha acontecido ali. Então ele já mudou a história completamente. Alguém que tinha ficado em casa para cuidar da casa, do jardim, ele já estava lá dentro. O pai já tinha tirado a vida do irmão, da mãe, e foi tentar tirar a vida dele, ele foi se defender e ele tirou a vida do pai, tocou fogo para poder se livrar de tudo isso. 1º de outubro de 2015, Nolan Kate Bookman foi preso na escola, como eu falei antes. Ele acabou sendo encarcerado no Centro de Treinamento Infantil em Salt Lake Tahoe até 13 de junho de 2018, quando um júri do condado, composto por 7 homens e 5 mulheres, consideraram o menino Nolan culpado das 3 acusações. O júri levou apenas 2 horas para chegar a um veredito. O jovem foi condenado a 150 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos da pena. Isso não quer dizer que ele vai sair, tá, gente? Após 25 anos ele pode começar a pedir para sair, mas geralmente sai só depois de uns 50, 70 anos. E às vezes não sai nunca mais. Muitos ficaram chocados porque os vizinhos e colegas da classe falavam que o Nolan era um garoto modelo, um bom aluno, um bom garoto. Ele era gentil. A defesa concentrou-se no abuso do Adam contra o seu próprio filho e outros membros da família. A perícia determinou que, para ser verdade a alegação, a arma teria que ter sido disparada em um ângulo de 45%, mas foi num ângulo de 90%. Então, o que ele alegou era inconsistente com as evidências, ele não estava tentando se defender coisa nenhuma. A promotoria acredita que o Noah atirou em seu irmão quando eles estavam sozinhos na casa, quando seus pais tinham ido naquele bar, e quando eles retornaram, ele primeiro tirou a vida da madrasta e logo em seguida ele acabou tirando a vida do pai dele. E ele acabou depois pegando o rifle, os papéis, encharcou os corpos com gasolina, colocou fogo na casa e ele foi para a casa da namorada, passou o dia com ela, criou um álibi, fez aquela história toda.
No dia 13 de junho de 2018, um júri condenou o Nolan, como eu falei, a todos esses anos de prisão. E ao anunciar a sentença, o juiz refletiu sobre os abusos verbais e físicos que o Nolan enfrentou. No depoimento, o Nolan disse que eliminou seu irmão porque não queria que ele passasse pelo mesmo horror ou fosse forçado a conviver com o seu pai. Mas o juiz também falou sobre a premeditação, porque, primeiro, vocês lembram que ele tinha contado que o pai tinha tirado a vida do filho e da mãe, e ele fez por legítima defesa, mas só que ele viu que depois a história dele não dava certo, então ele disse que o pai tirou a vida da mãe, e ele resolveu tirar a vida do pai em legítima defesa, mas ele acabou tirando a vida do irmão dele, porque não queria que o irmão dele ficasse órfão de pai e mãe, e não queria, então ele acabou tirando a vida do menino também. Só que a polícia descobriu que nada disso era verdade. O que esse menino tinha plano era administrar os negócios da família. Ele já havia se expressado a vários membros da família, várias vezes, que eliminando os pais, ele seria o dono da empresa, ele herdaria os carros, a casa, o terreno e fazia até planos como administraria os negócios da família sozinho. E certamente faria isso melhor que o seu pai, que levou a empresa à falência. Que beleza, todo mundo sabia e ninguém nunca se ateve a isso, a esse menino com essas ideias? O juiz disse ao Nolan, abre aspas, espero que você faça tudo ao seu alcance e se você se comportar bem, você terá a chance de sair em liberdade condicional, talvez em 20 anos, 25 anos. Cabe a você se você aproveitará essa chance ou não, fecha aspas. Noah continua insistindo que é inocente, continua insistindo que o pai tentou contra a vida dele e ele o fez em legítima defesa. Se algum dia ele sair em liberdade condicional, ele terá que pagar uma enorme compensação para a família das vítimas, né? Pai, mãe, avós, os pais da mãe dela, eu digo, os avós e tal. O valor do pagamento é desconhecido. Minha pergunta para vocês: vocês acham que foi legítima defesa, que foi um acidente ou foi premeditado? Eu não tenho dúvida nenhuma que o menino tirou. A perícia já mostrou que não foi legítima defesa porque por causa do ângulo, né? Ele teria que estar num ângulo de 90% para defesa e não deu certo. Tudo ali estava errado. Então eu acredito sim que ele foi junto com os pais, ele tirou a vida do pai, do primeiro do irmão, depois quando os pais chegaram deles. Agora, mas por quê? Será que o menino de 15 anos tinha na mente que, não, eu vou tirar a vida do meu pai porque eu quero administrar a empresa dele? Ele sabia que a empresa estava falida. Não é aqueles casos que a gente vê que o menino tira a vida dos pais para pegar o dinheiro deles, a herança. Não. Eles são falidos. Você acha que um menino de 15 anos ia tirar a vida dos pais para pegar uma empresa falida porque ele achava que um dia ele ia fazer aquela empresa crescer? Ou vocês acham que ele foi muito abusado pelo pai e ele acabou fazendo isso porque tinha ódio e quis eliminar? Eu particularmente acho que se ele tinha um ódio do pai, ele teria eliminado o pai, não teria por que ele ter eliminado a madrasta. Talvez tivesse algum ressentimento contra ela. Mas e por que eliminaria o irmão? Eu tenho uma dúvida aqui. Se esse menino fez tudo isso porque ele queria administrar os bens, ou se ele juntou uma coisa com a outra. Tá, eu vou tentar salvar essa empresa, mas eu também detesto esse casal. E também não quero esse menino cuidando dele, o irmão. E resolveu eliminar todo mundo. Essa é a única coisa que passa na minha cabeça. Mas de qualquer forma, é um manipulador, é um criminoso, e eu espero que ele passe o resto da vida na cadeia dele. Na cadeia. Ele tinha 15 anos quando ele praticou o crime, mas pelo menos que ele fique uns 50 anos preso, né? E esse é o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Por que ele tirou a vida da família dele? Eu quero ouvir o que vocês têm a dizer a respeito disso. E nos vemos em breve. Até mais.